Opa, beleza? Como vocês podem ver aí no título, esse é um quadro diferente aqui no canal. Nem sei se a gente pode chamar isso de canal, porque é só um refúgio onde eu coloco algumas coisinhas para algum dia ajudar alguém, ou se houver uma pessoa que assista, para essa pessoa ser ajudada. E pensando em como as pessoas são prejudicadas pelo judiciário, pelas falhas administrativas, pelos buracos, pelas lacunas técnicas existentes, não necessariamente erros ou deslizes que tornam o judiciário, que maculam a imagem do judiciário, mas pela tecnicidade, pela especificidade das coisas, pela dificuldade que as pessoas em geral têm de entender as coisas como elas acontecem no ramo da advocacia, do crime, do direito civil, enfim, todas as áreas que as pessoas não conseguem entender muito bem. Aqui eu vou tentar dar uma solução, clarear. Então, eu vejo muitas pessoas postando no Facebook, em redes sociais, que todo mundo deveria saber quais são os seus direitos básicos, como que funciona, princípios gerais de direito, enfim. E pensando nisso que eu, vou fazer um quadro lá para, se alguém assistir, alguém vai extrair alguma coisa boa. Então, direito para leigos, né? Entender como funciona. Eu vejo muitos advogados que acabam prejudicando os seus clientes, acabam até passando a perna, né? Aquele negócio de pegar uma fatia a mais, ou cobra demais, ou às vezes firma o compromisso com o cliente de entrar com processo e não entra com processo, não avisa de audiência. Então eu vou explicar certinho aqui muitas coisas, não nesse vídeo, mas em vários vídeos. E nesse vídeo, começando, vamos falar de qual é a necessidade do advogado, ou seja, quando que eu, cidadão, preciso ou não preciso de um advogado. Quando que eu devo contratar um advogado, né? E não necessariamente contratar, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, tá? Mas, primeiro caso que eu vejo muita gente sempre imaginando que precisa de um advogado para conseguir, é extremamente necessário o advogado, mas não é. A pessoa pode fazer isso sozinha, sem auxílio de advogado, que é a aposentadoria. E olha, vamos lá, eu vou até fazer essa observação, porque a aposentadoria judicial precisa de uma atenção específica de um advogado, precisa que ele elabore uma petição, que ele se dirija ao juiz da maneira apropriada, mas a aposentadoria administrativa, junto ao INSS, junto às agências do INSS, não precisam de advogado. Muitos clientes vão a escritórios procurando se aposentar. De fato, a aposentadoria ela ocorre sim pelo meio judicial, mas em casos específicos. Muitas vezes, os clientes que se dirigem a escritórios de advocacia buscando a aposentadoria vão ser tratados apenas na via administrativa. Ou seja, ao invés de o advogado pegar uma procuração do meu cliente, entrar na justiça pedindo aposentadoria, não, eu só vou fazer um login no site da Previdência Social, do Instituto Nacional de Seguro Social, vou fazer o login, tal, e protocolo pedido de aposentadoria muito simples. Claro que às vezes as pessoas mais leigas não têm muito contato com essa parte digital, com a parte eletrônica, e buscam esse refúgio no advogado. E aí, tudo bem, nada vai impedir a pessoa de que ela contrate um profissional, uma pessoa capacitada, para administrar esse pedido de aposentadoria. Mas, via de regra, não é extremamente necessário, não é inerente ao serviço de prestar de fazer o pedido de aposentadoria, não necessariamente precisa de advogado. Mas, se você quiser fazer, tiver dinheiro para pagar o advogado, é bom, tudo bem, não tem problema nenhum. O advogado ele pode prestar qualquer tipo de serviço que ele tenha conhecimento. Se você quiser que ele analise um contrato que você fez com o banco, tudo bem, tudo ótimo. Mas não é necessário, se você pegar e ler, você consegue fazer.
Se você quiser um advogado, tudo bem também. Bom, segunda hipótese que não é necessário o advogado, resgate de seguros. Eu vejo alguns clientes chegando aos escritórios de advocacia buscando aí, eu tenho seguro para receber, mas eu não sei o que fazer, não sei como dar entrada, não sei dizer. Não é necessário o advogado. E é da mesma maneira que ocorre para a aposentadoria. Se você tiver um pouco de agilidade, de praticidade com documentos, você consegue, mas nada impede você de acessar esse pedido por meio de um advogado. Algumas outras hipóteses em que você não vai precisar necessariamente de um advogado é quando você tem sim um problema com uma pessoa, com uma empresa, com algum, seja uma reclamação trabalhista que você queira entrar, seja uma pessoa que você queira despejar, seja uma empresa que prestou um serviço para você e veio com defeito, qualquer que seja o seu problema, tá muito na moda e os juízes adoram as resoluções extrajudiciais, porque isso descarrega o judiciário. Os juízes têm volumes enormes de processos para julgar. Se você não tentar resolver por meio extrajudicial, ou seja, se você não conseguir resolver o seu problema no tete a tete, conversando com a parte, aí sim você deve buscar o socorro no judiciário. Mas, como por exemplo nós temos aí o órgão de PROCON, Pro Direito do Consumidor, você também pode buscar uma resolução pacífica fora da justiça, sem precisar contratar advogado, marcar audiência, ir na audiência, pagar, enfim, não é necessário. Por exemplo, vamos supor que uma empresa prestou um serviço aqui no meu apartamento e ficou péssimo. O que eu posso fazer para evitar de entrar com uma ação judicial, com um processo? Eu posso mandar uma notificação, falar, olha, a situação é essa. Se no judiciário eu fosse pedir 5 mil reais, por exemplo, eu falo, tem uma proposta para a gente fazer tanto e tanto. Assim você resolve de uma maneira mais rápida, com praticidade, sem precisar de advogado, né? Mas assim, caso você busque a solução pacífica e a parte que te lesionou, que te prejudicou, aí não queira resolver o problema, aí sim você tem que apresentar o problema pro judiciário, porque o judiciário ele vai coibir, ele vai coagir a pessoa a te reparar o dano. Tá? Também temos aí a possibilidade de convenção de arbitragem. Algumas empresas adotam isso, porque é um método de solucionar os conflitos de maneira mais célere, de maneira mais rápida, de maneira particular. Mas as convenções de arbitragem são muito caras, então geralmente as pessoas vão direto ao judiciário. Outra possibilidade que muito se fala, mas pouco se instrui, as pessoas são muito mal instruídas acerca dos juizados especiais. Isso porque no momento de ajuizamento da ação não se explica absolutamente nada. Não por falta de atenção das varas, dos anexos, dos profissionais competentes da serventia, mas porque, como é um serviço extremamente simples, toda essa simplicidade parece suficiente, mas na verdade não. Na verdade, tem que ser explicado que existe a possibilidade de recurso, existe a possibilidade de perder, existe a possibilidade de você ter que contratar um advogado. Nas audiências, você ir sozinho é uma cilada às vezes, né? Se eu estou sendo processado por uma pessoa por meio do juizado especial, não aconselho comparecer à audiência sem advogado, porque a tecnicidade envolvida, principalmente se uma das partes já tem advogado, pode prejudicar muito a pessoa, pode prejudicar em muito. Então, o que acontece no juizado especial? É o seguinte, nós temos uma justiça grandona, que são os fóruns, as varas cíveis, as varas de família, as diversas áreas do direito estão nesses fóruns grandões. Já
fora do fórum grandão, nós temos um fórum pequenininho, nós temos uma vara pequenininha, nós temos uma justiça especializada em causas pequenas. E por isso que nós chamamos ela de pequenas causas. Por que são pequenas causas? Como que eu delimito se a causa é pequena ou se a causa é grande? Basta olhar o tamanho do dinheiro que você quer, o tamanho do dano que foi causado, o tamanho da reparação que deve ser feita. Então vamos lá. Vou dar vários exemplos. Vamos supor que eu tenha que discutir um imóvel. Vou discutir um imóvel, seja porque a venda deu errado, ou seja porque eu não estou conseguindo fazer essa venda, ou a pessoa que comprou de mim não me pagou. Vamos supor que eu esteja falando disso. Se o meu imóvel, ou a discussão que eu estiver tendo com a pessoa, for mais de 40 mil reais, aproximadamente, for mais que 40 salários mínimos, então eu devo me socorrer na justiça grandona. Se, por outro lado, a discussão que eu estou tendo a respeito disso for inferior a 40 salários mínimos, eu devo recorrer ao juizado especial. Na verdade, eu posso recorrer ao juizado especial. Eu não devo, mas é interessante, né? Afinal, o juizado, pequenas causas, teoricamente é mais rápido, não paga custas, mas isso é um assunto para outra hora. Enfim, inferior a 40 salários mínimos, discuto lá no juizado especial, nos chamados JECs, ou nas pequenas causas. Porém, inferior a 40 salários mínimos, preciso de um advogado me assistindo. Já se a discussão for inferior a 20 salários mínimos, ou seja, para o judiciário isso é dinheiro de pinga, isso é uma causa muito pequenininha que não é interessante ficar na mão de um juiz grandão. Então a gente põe nos anexos de juizado especial civil. Então, se a minha discussão for inferior a 20 salários mínimos, também devo recorrer ao juizado especial civil, devo me socorrer no anexo de pequenas causas, e aí, por ser 20 salários mínimos, eu posso entrar sem advogado. Eu não preciso contratar advogado para mover essa ação. Então, só fazendo um resumo, se a minha discussão que eu estou tendo discute mais que 40 mil reais, vou me socorrer na justiça grandona, nos fóruns, precisando de um advogado com causas mais complexas. Se minha causa for até 40 salários mínimos, né, o problema que eu estou tendo aí discute 40 salários mínimos. Posso me socorrer nos anexos de pequenas causas, porém com um advogado. Se a minha discussão for inferior a 20 salários mínimos, posso me socorrer nos anexos de pequenas causas sem precisar de advogado. É muito importante também a gente sempre lembrar que nos juizados especiais cíveis, nas pequenas causas, nós não podemos discutir problemas que envolvam perícia. Eu não posso discutir um problema médico que eu tive, porque isso vai precisar de uma perícia. A perícia, ela confere complexidade ao problema, e esse problema precisa ser encaminhado para a justiça grandona. Já se o meu problema é só uma batida de carro, não precisa fazer perícia, tá tudo na mesa, dá para ver certinho, pode entrar no juizado especial. Se precisar de perícia, vou discutir, sei lá, uma cirurgia que eu preciso fazer, uma casa que eu estou discutindo, por mais que ela seja de pouco valor, eu preciso de um engenheiro ir lá para medir, precisou de perícia, tem que correr para a justiça grandona. Senão, o juiz não vai nem querer ver o seu processo e vai falar, ó, aqui não é o lugar, vai lá para a justiça grandona que eles vão te ajudar, tá bom? Bom, eu até imaginei que ia ficar um pouco extenso, já deu 14 minutos, então eu vou encerrar por aqui, eu vou fazer mais vídeos aí no decorrer dos dias e falar um pouco sobre as custas, sobre os honorários, o que são honorários advocatícios, o que são honorários de sucumbência. Às vezes os advogados usam esses termos para o cliente e ele nem sabe do que está acontecendo. Então é muito importante a gente fazer essa distinção e
também vou explicar essa diferença entre custas, despesas, honorários, sucumbência, honorários de advogado, e com esse vídeo eu espero que eu tenha ajudado.